Bom, gente, então, retornando. Como vocês viram, realmente toda a parte neuropsíquica ou neuropsicológica da gente tem influência do cérebro entérico. Então, a eubiose, que é o funcionamento perfeito da parte orgânica e da parte do intestino, ela interfere diretamente na geração de todos os principais neurotransmissores que vão fazer o equilíbrio psíquico-orgânico, que é o equilíbrio emocional da pessoa também, né? É o mesmo equilíbrio emocional. O psíquico-orgânico é o completo, porque vai no orgânico também. Então, uma coisa interfere na outra e todos sofrendo a interferência básica inicial dessa relação. Cérebro entérico, microbioma. Daí a importância de se manter um microbioma perfeito. Por isso que nós sempre recomendamos, como a gente vai tratar de criança, né? A gente recomenda o parto normal logo de cara, né? Para todas as pessoas. A gente sempre falo muito sobre isso com os adolescentes, né? Com as mulheres, com as meninas, né? Porque quando você tem um parto normal, a criança já nasce com o microbioma da mãe. Então, já nasce com um sistema imunológico muito mais bem construído por causa do microbioma da mãe. Quando nasce de parto cesáreo, ela nasce sem o microbioma. Então, vai construindo aos pouquinhos, que esse microbioma são as bactérias, né? Aí essa criança fica com o sistema imunológico vulnerável durante o início da vida, né? E é exatamente por causa disso, porque é exatamente o microbioma é necessário, sem ele a gente não sobrevive. Então, a criança de parto cesáreo passa os primeiros meses de vida com uma vulnerabilidade muito grande em relação a todo tipo de doença, de viroses, etc., bacterianas, etc. E ela só vai começar a se recuperar com o mamar no leite materno, né? Que aí ela já começa a recuperar. Então, a alimentação exclusivamente pelo leite materno até 6 meses, pelo menos, já vai recuperar a parte do microbioma, né? Então, isso é uma coisa super importante para a gente. A gente tem que estar sempre atento a essa parte também. Voltando então. Então, a gente está com esses... Deixa eu voltar aqui. Bom, então, nós temos aí a mesma figura de ontem, de agora, né? Se bem que aqui a figura está errada aqui, ó, porque quando eu fiz essa figura em vermelho, nós tínhamos a informação de que no cérebro entérico eram 100 milhões de neurônios. Hoje a gente sabe que são 500, 5 vezes mais. São 500 milhões de neurônios. Então, essa figura está errada. Aqui são 500 milhões de neurônios no cérebro entérico. Tá? Bom, então, está aí o cérebro entérico e está aí o cérebro craniano. Né? O cérebro craniano está aqui. E no cérebro craniano nós temos o sistema límbico, que esse também vai fazer parte agora da próxima matéria. Né? Tem um sistema límbico aqui. E o sistema límbico é exatamente quem controla tudo no nosso organismo. Então, toda a parte psíquico-orgânica nossa é controlada pelo nosso sistema límbico. E o controle é muito mais importante do que a gente imagina. Agora, para ele funcionar bem, a gente tem que estar equilibrado psíquico-organicamente. Temos que estar com a autoestima elevada, e a autoestima elevada vem do equilíbrio psíquico-orgânico causado pelo cérebro entérico. Então, a partir do momento que o nosso cérebro entérico está funcionando perfeitamente bem, nós estamos, então, com o equilíbrio emocional e o sistema límbico. Então, só precisa ter autoestima elevada para funcionar corretamente. Ele é quem deteta todos os nossos problemas.
Então, você veja, essa abordagem do Dr. Pedro, da doutoranda Carol, etc., vai fazer com que, a partir do momento que eles consertem a disbiose, nós vamos ter o sistema límbico, esse controlador aqui, controlando tudo e conseguindo consertar muita coisa do nosso organismo. Muita coisa dos nossos comportamentos, do autista, muita coisa dos sintomas dos TDAH, do disléxico, do descalcúlico, vai ser consertado, muita coisa até do síndrome de Down, vai ser reduzido um monte de sintomas, justamente pelo trabalho do sistema límbico. A gente só precisa que os outros cérebros estejam funcionando muito bem. Eu não estou falando da interferência do cérebro cardíaco, porque eu ainda não posso falar oficialmente, né? Mas é ele quem influencia o trabalho do cérebro entérico e o trabalho do cérebro craniano. Ele, com o estado emocional nosso, que vai ser um ida e volta. Por exemplo, se nós estamos desenvolvendo a capacidade de sentir amor, construindo amor por nós mesmos. Tudo aqui é amor, né? Sentindo amor por nós mesmos, podemos ter essa capacidade de compartilhar esse amor, nós estamos realmente interferindo nesse cérebro aqui, para ele funcionar bem, e ele funcionando bem nos permite continuar com essa desenvolvendo o amor. Então, é ida e volta, volta e ida, ou seja, é uma dupla linha, que é o que está nas nossas pesquisas desse sexto livro meu, né? Que eu preciso conversar com Agostino, antes de publicar. Então, aí em Passo Fundo, né? Então, tudo isso funcionando direitinho, o cérebro vai fazer o conserto de tudo que tem de errado no nosso organismo. E o que ele conserta na realidade? Por exemplo, aquilo que eu falei da educação inclusiva. A gente, ao colocar a criança junto com um monte de criança normal, logicamente ele deteta o que é uma criança normal e ele vai fazer com que essa pessoa daqui, que é autista, ela passe a ter todos os comportamentos o mais semelhantes possível da pessoa normal. Isso quem faz é o sistema límbico. Tá? Lógico que as células que vão levar para o sistema límbico essas informações são as células espelho, são os neurônios espelho. Tá? Então, que o funcionamento deles é assim. Há muitas pesquisas, muitos trabalhos de neurociência, neurologia, indicando que há um funcionamento irregular na maioria das células dos neurônios espelho dos autistas. Realmente é verdade. Tem alguns autistas que acabam tendo um funcionamento irregular em algumas das seus neurônios espelho. Mas isso não quer dizer que eles não funcionem. Eles sempre funcionam. Tá? Nós temos que utilizá-los. Isso aí. Então tá aí. Esse é o manda-chuva, é quem manda em tudo, tá? É quem manda em tudo na parte de consertar. É o médico, né? É o cirurgião, o médico, é esse cara aqui, tá? É quem faz tudo. Agora, logicamente, ele não faz nada sem o amor do cérebro cardíaco, né? O trabalho do cérebro entérico junto com a microbiota para gerar todos os neurotransmissores na proporção correta e, com isso, ativando no cérebro craniano o sistema límbico para ele comandar o corpo inteiro. Esse é o processo. Né? Como é que funcionam esses neurônios? Isso vamos ver na outra matéria. Na outra matéria que a gente vai ver, de alguma outra forma, isso. Que aqui são como se tivesse 4 neurônios, tá? De entrada, recebe estímulos ambientais, aí o sinal passa para os neurônios intermediários, aqui está chamando de neurônio oculto, intermediários, e que aí passa para os neurônios finais, que vão mandar comando para o braço, comando para a perna, comando para a inteligência, comando para a fala, comando. Então, os neurônios são todos interligados assim. Tá? Os estímulos do ambiente são processados e são enviados pelos interneurônios até os neurônios finais, que são os que comandam tudo nosso. Comandam a inteligência, comandam motores, né, etc. Tá? Isso nós vamos ver na próxima matéria. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisa super importante. Esse aí é um mapeamento cerebral real de uma chinesa. Tá? Essa chinesa, ela estava com uma imensa enxaqueca. Então, ela, desde que nasceu, tinha enxaquecas direto. E essas enxaquecas dela nunca passaram. Eram tão fortes,
que ninguém imaginou por que ela estava ficando deficiente intelectual. Todo mundo achava que era por causa das dores intensas e tudo, e ela acabou tendo deficiência intelectual, tendo um atraso mental muito grande, teve problemas até de coordenação motora e tudo. E quando ela estava lá pelos seus 25 a 30 anos, nessa faixa entre os 20 e 30 anos, ela teve um ataque tão violento de enxaqueca que desmaiou, etc., perdeu os sentidos, entrou em coma quase, aí foi levada para o hospital lá na China e lá foi feito o mapeamento cerebral. O que descobriram nela? Um buraco aqui, um buraco, em vez do cerebelo. Aqui era para ter o cerebelo e não tem aí. Essa imagem é real, é dela mesma. Tá? Um buraco que foi passada para mim. É que um buraco completo. Não tem nada aqui. Então, essa mulher nasceu sem o cerebelo. Hoje, nós temos casos assim em microcéfalos. Alguns daqueles microcéfalos que nasceram daquele problema do Aedes aegypti, né? Naquela época que o Aedes aegypti estava com raiva de todo mundo e começou a provocar microcefalia. Depois ele fez um acordo lá com o pessoal do Ministério da Saúde e parou de provocar microcefalia. Vocês viram que acabou, né? E o Aedes aegypti não acabou, mas eles passaram a não querer mais prejudicar ninguém, ou fizeram um acordo lá e pararam. Não sei se vocês perceberam isso. E não tem mais microcéfalos. Mas daqueles microcéfalos que surgiram naquela época, tá? O que aconteceu? Alguns apareceram sem o cerebelo. E o que acontece quando a gente não tem o cerebelo? Ou quando a gente não estimula o cerebelo se desenvolver com exercícios de equilíbrio? Nós sobrecarregamos o cérebro todo. Então, isso é importantíssimo para o neuropsicopedagogo saber. Nós não podemos sobrecarregar a massa encefálica da criança, e nós vamos sobrecarregar se nós não fizermos exercício de equilíbrio para desenvolver o cerebelo. Agora, com os microcéfalos sem cerebelo, como é que nós vamos fazer para ele não desenvolver uma deficiência intelectual braba? Porque vai desenvolver. Porque a sobrecarga no cérebro vai fazer com que as áreas cerebrais da intelectualidade toda não tenham um desenvolvimento bom, e nem da área motora. Então, essa criança vai ficar com falha na coordenação motora, falha na inteligência, falha na fala, falha em tudo. Aí, qual é a experiência que nós estamos fazendo? E que ainda não temos resultado, porque tem 4 anos só isso, 3 a 4 anos. Eu não tenho de cabeça o registro. Nós pegamos e sugerimos a quem está fazendo o tratamento dessas crianças na escola de educação infantil que essa criança, em combinação com os pais, esteja no máximo de tempo possível numa cadeira de rodas, embora ela ande, numa cadeira de rodas e com aquele apoio de cabeça que a gente vê nos ônibus, às vezes nos aviões, um apoio lateral de cabeça. Para quê? Para ela não fazer esforço nenhum para se equilibrar. Porque todo esforço que a gente faz para a gente se equilibrar é gerado pelo cerebelo que não existe nesses microcéfalos nossos, como não existia nessa mulher, dessa imagem aí. Aí, com isso, o que a gente pode evitar? Não havendo necessidade do cérebro fazer cálculos de equilíbrio constantemente, pode ser que a gente permita que o desenvolvimento intelectual dessa pessoa, tá, e da coordenação motora seja melhor do que se ela estiver andando ou se não estiver na cadeira de rodas. Então, essa experiência nós só vamos ter resultado daqui a uns 4, 5 anos, talvez. Né? Tem que ter mais uns 4. Então, depois de 8 anos de experiência, talvez a gente tenha algum resultado. Mas, se o pessoal continuar fazendo, né? Que quem está fazendo, as pessoas que eu sugeri dizem que estão fazendo até hoje e estão mandando relatório para mim. Então, é uma experiência que é bom vocês saberem que existe essa experiência e que vocês podem tentar fazer. Se bem que aí no Sul parece que não teve índice de microcéfalo, né? Há apenas um ou outro microcéfalo, porque sempre aparece microcefalia, mas não na proporção exagerada que aconteceu no Nordeste do Brasil, depois que
o mosquito resolveu atrapalhar a vida do pessoal lá. Então é isso, gente. A ausência do cerebelo é um problema sério e que acaba prejudicando todo o desenvolvimento da criança. E essa mulher, ela ficou totalmente com uma deficiência intelectual braba mesmo. Né? Não sei o fim que levou, né? Mas esse é o mapeamento dela. E aí nós temos o que nós vamos ver, o desenvolvimento neurofisiológico da criança, para que nós possamos acompanhar como é o desenvolvimento de toda a parte neuropsicológica influenciando na intelectualidade, na inteligência. Então, a inteligência, que precisa de atenção, memória, etc., né, que é toda a parte neuropsicológica, ela tem um desenvolvimento, um gráfico de desenvolvimento exatamente como esse que está aí. Como é? Dos 0 até os 7 anos de idade, ela vai desenvolvendo a inteligência num crescimento constante, tá? 0 até os 7 anos. Quando chega por volta dos 7, então, 0 aos 7 anos, desenvolvimento intelectual médio. Nessa faixa dos 0 aos 7 anos, se nós não começarmos a forçar a barra da criança para ter uma alfabetização precoce, esse desenvolvimento vai ser perfeito, que vai desenvolver toda a área sensório-motora da criança, que é a estrutura necessária, são os alicerces para o desenvolvimento neuropsicológico da inteligência. Então, veja, a neuropsicologia sensório-motora é aqui, do 0 até os 5, 6 anos de idade, tá? Mais ou menos isso, 5 anos de idade. Antes dos 6 anos, 7, se a gente começar a forçar a criança a querer, escreve o nome, alfabetizar, etc., o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos deslocar energia para o desenvolvimento sensório-motor, que é a estrutura de alicerce para toda a intelectualidade futura, e vamos começar a desenvolver a parte intelectual antes da hora. Então, vai ser você desenvolver o intelecto antes de desenvolver os alicerces desse intelecto. Essa criança possivelmente vai ter problemas seríssimos quando chegar aqui, ó, aos 12 anos de idade. Chegar aos 12 anos, que é aqui, vai ter problemas seríssimos. Por quê? Porque é como se você construísse um edifício sem alicerce. Ele vai cair, é óbvio, né? Então, essa parte é tão importante, e tem um monte de gente fazendo besteira. Um monte de gente. E nós temos que evitar isso. Tem escolas fazendo besteira, como professores fazendo besteira, e mães exigindo que as escolas façam besteira. São as mães que chegam na escola e dizem, vou tirar meu filho daí porque vocês estão só brincando com ele. Eu não estou pagando para brincar com ele. Vou levar para outra escola que já ensina raiz quadrada, tudo para ele. Aí tira, e o aluno começa a aprender a escrever, a contar, tudo, com 5 anos, com 3, 4, 5 anos. Aí ela acha que a escola é maravilhosa, porque ela compete, o filho dela compete com todos os vizinhos, e os vizinhos estão lá brincando, e o dela não, escrevendo, lendo, fazendo conta, tudo com 3, 4, 5 anos de idade. Meu filho é superdotado, é inteligente demais. Quando chegar essa criança no ensino fundamental 2, sexto, sétimo ano, exatamente no sétimo ano, ele vai estar sem estrutura nenhuma para se desenvolver mais. Aí ele tem uma queda violenta de entendimento, de raciocínio, de tudo. E aí a mãe vai dizer que essa escola de ensino fundamental 2 que matriculou ele não presta. O professor não presta. Ninguém lá presta. A escola boa foi a escola da educação infantil, que lá ele escrevia o nome, ele fazia a conta, tudo, mas os professores daqui são péssimos, então ele regrediu. Não, quem regrediu, quem provocou essa regressão, foi a escola daqui, ó. Foram os professores daqui, que não permitiram o desenvolvimento do alicerce necessário para a intelectualidade que começa aos 7. Aos 7. A gente alfabetiza a criança a partir dos 6. Já é um ano antes.
do correto, tá? Mas tudo bem, 6 anos está bem próximo de 7. Mas o certo é 7 anos de idade. Mas 6, tudo bem, tá lá, dá para fazer. 5 não. 5 não dá, não. 5 vai dar problema. Inclusive, amanhã, eu já falei sobre isso numa live, que eu até falei para vocês, né? E aí eu recebi tanta pedido de socorro de escola, de professor, de mães, inclusive de ex-alunos que são meus orientandos, meus orientados, lá de algumas cidades aí, e que já têm filhos e tudo, e alguns deles disseram que já fizeram essa besteira de alfabetizar o filho com 3, 4 anos. E agora, o que eu faço? Vai dar problema? Então amanhã eu vou ter que fazer na live das 2 horas da tarde, é uma live justamente para mostrar como a gente pode recuperar a destruição que houve você deslocando a intelectualidade da criança na hora incorreta, tá? Então a live de amanhã vai ser sobre isso. Então, dos 0 aos 7 anos, o que a gente tem que se preocupar é exclusivamente dos 0 aos 5 anos, digamos assim, né? Porque todo mundo quer alfabetizar aos 6, eu não posso ir contra uma estrutura já montada de anos e anos, né? Aí a gente tem que ter o sensório motor. Agora, chegou para os 6, 7 anos, aí não. Aí a estrutura estando montada, principalmente a de equilíbrio também, né, cerebelo, aí a criança vai ter o período mais avançado de intelectualidade, que aí pode. Aí ela já tem estrutura para isso. Aí ela vai avançar maravilhosamente bem. A única coisa que a gente precisa nesse período aqui, tá, para que o desenvolvimento neuropsicológico dela seja o melhor possível, a única coisa que nós precisamos é não sexualizá-la. Assim como nessa faixa daqui, nós não podemos intelectualizá-la, aqui nós não podemos sexualizá-la. O que o intelecto faz aqui, o mal que a intelectualidade faz aqui, a sexualidade faz aqui. Por quê? A mesma coisa da economia de energia, tá? O cérebro trabalha economicamente. Então, aqui a energia é toda para o desenvolvimento da estrutura neuropsíquica para aguentar toda a intelectualidade que o ser humano vai precisar ter. Aqui é a estrutura intelectual para que ela leve para toda a vida a possibilidade de se desenvolver por inteiro. Tá? Mas, se sexualizar essa criança nesse intervalo, é exatamente onde ela for sexualizada que essa queda vai acontecer. Digamos que ela foi sexualizada com 9 anos. Pumba, a queda é aos 9 anos. Aí ela não vai ter possibilidade de se desenvolver tão bem quanto as crianças que não foram sexualizadas. Então, o maior perigo que existe aqui, intelectualidade, aqui, sexualidade. Então, o ideal tem que tomar cuidado, não é a gente chegar para a criança e dizer que ela não pode pensar em namoro, não, é a gente dar para ela todo tipo de jogos, passatempos, diversões, para ela ter prazeres diferentes do namoro. Kelly pergunta, qual a sua visão sobre os impactos da ausência de aula nas séries iniciais devido ao isolamento social? Na educação infantil, tá? 3, 4, 5 anos, o que eu tenho recomendado a todos os colégios de educação infantil é orientar os pais para fazer todo tipo de jogos, passatempos e diversões com a criança em casa. Porque a única coisa que ela precisa antes dos 6 anos é jogo, passatempo e diversão. É muita brincadeira. Ela tem que se dizer, e muita coisa de equilíbrio e muita atividade física. Então, atividades físicas comuns, de amarelinha, de equilíbrio, disso, e brincadeira, com atividade física. Tudo, pegar coisas, subir em coisas, montar objetos, coordenação motora. Então, a única coisa que a gente precisa é isso. Então, esse isolamento social para a criança, se os pais tiverem sido bem orientados para fazer isso, a criança não vai perder nada. Nada, nada, nada. Por quê? Ela só vai precisar se alfabetizar com 6, 7 anos. E o ideal é 7, mas todo mundo está vendo isso com 6. E se ela mantiver essa estrutura, a alfabetização vai ser moleza, mole, mole, mole. Não vai ter problema nenhum. O problema é que as pessoas estão com medo,
porque as crianças estão se alfabetizando antes. E aí, graças a Deus, teve a pandemia para essas crianças, porque essas não vão ter esse erro. Porque é um grande erro, é um erro gravíssimo nós alfabetizarmos uma criança antes dos 6 anos de idade. Porque vai ter problemas lá aos 12, lá nos 12 anos. Então, é muito importante a gente avisar todo mundo, até antes da alfabetização, até os 6 anos, brinque muito, faça muita atividade física, faça ele desenvolver o sensório motor dele o máximo possível. É a única coisa que ele precisa, não precisa de letra e não precisa de número. Aí, na hora que começar a letra e número, ele vai desenvolver a alfabetização com a maior tranquilidade. Agora, se fizer antes, tudo, quando chegar nos 12 anos é que a gente vai ver o mal que a gente fez. E o mal a gente só vai ver aqui, aos 12 anos de idade. Eu recebo isso sempre, todo ano, porque eu recebo crianças que vieram de colégios em que a alfabetização é aos 3, 4, 5 anos. E eles se acham o máximo, e os pais acham maravilhoso. Quando chega uma criança dessa, aí a gente tem um trabalho tremendo, porque eles chegam para mim com 11, né? Nesse colégio. O colégio meu é a partir de 11. O colégio ao lado de minha sogra é desde o 0 mesmo, né? Os que vêm de lá tá tranquilo, mas os que vêm de alguns colégios que não fazem isso, meu Deus do céu. Aí, até a gente conseguir recuperar isso, e a gente recupera parte só, não recupera muito, não. A diferença é muito grande. Então, pode ter certeza que esse impacto não vai existir, não. Vai existir por causa da acomodação, né? a parte emocional, relacionamento interpessoal, isso sim. E isso, às vezes, traz um pouquinho de trauma para a criança, né? Isso é que tem que tomar cuidado para não haver... Se bem que o trauma está havendo agora, né? Deles se sentirem isolados de todo mundo, etc. Né? Mas, intelectualmente, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aqui, a parte é o que eu falei, a sexualização é o maior perigo que existe aqui. E é o que está acontecendo hoje. Então, a gente sabe que hoje a mídia, a sociedade, tudo, está sexualizando a criança, direto, né? E as pessoas dizem, quem é seu namoradinho na escola? Até os pais mesmo. Então, com isso, está estimulando uma coisa fora do tempo, que é terrível, né? Quando chegar aos 12 anos, 11, 12 anos, sim, que aí é a puberdade. Na puberdade, o que acontece? Aí a linha cai, porque a puberdade é um choque. A energia que é usada pelo organismo para o desenvolvimento das áreas sexuais, ela diminui, toda a energia nossa acaba sendo distribuída, ou vai para um lado ou vai para o outro. Então, se tem que desenvolver a área sexual, obviamente, cai a da intelectualidade. Então, a criança para de crescer na puberdade e tem uma queda. Então, é comum as crianças, esse gráfico é o comum, tá? O mais comum é, chegou na puberdade, 12 anos, aí cai a inteligência da criança, é como se ela emburrecesse. Então, nós temos que não ter essa preocupação, porque ela emburrece mesmo. Então, a gente está com um paciente, um garoto, acompanhando tudo, e viu que ele começou a ter dúvidas daquilo que ele não tinha antes, é normal, isso é comum. Porque emburrece mesmo, ele fica com dificuldade de raciocínio e tudo. A menos que ele, ao chegar aqui nessa quinazinha dos 12 anos, ele venha de um processo de protagonista da sua própria aprendizagem. Se ele vier com uma metodologia educacional, como aqui a gente tem na minha escola, por exemplo, que os alunos são protagonistas da própria aprendizagem e tudo, o que vai acontecer? Ele está acostumado a ir buscar o conhecimento. Quando ele está acostumado a ir buscar o conhecimento, em vez de ficar apenas passivamente esperando o professor enfiar pela cabeça dele adentro, o que acontece? Ele continua, mesmo na puberdade, ele continua desenvolvendo. Não é tanto, não é nessa linha assim, mas o que a gente tem acompanhado é que é mais ou menos assim. Ele fica com uma linha de desenvolvimento muito semelhante a esse dos 0 aos 7 anos. Tá? Por quê? Ele está dividindo a energia do desenvolvimento sexual com a intelectualidade, mas ele não está com toda a energia indo para a sexualidade. Então, ele continua crescendo. Então, a gente vê claramente alguns alunos nossos
já que a gente acompanha cada um, né, no registro, aí a gente verifica o que aconteceu antes, porque a gente sente que o gráfico dele foi assim, ou foi assim, ou foi assim. E aí a gente vai vendo o histórico anterior. Por isso que a gente chega a essas conclusões. Essas conclusões não são só minhas, não. Eu chego também, tá, com o que eu estou fazendo, mas essas conclusões são de todos os educadores. Valon, Eric Erickson, todos eles têm essas conclusões, sempre tiveram. Tá? Então, essa queda, nós, no nosso colégio, por exemplo, estamos diminuindo bastante. Né? Por quê? Por causa dessa preparação aqui no ensino primário de algumas escolas. Né? Quando chega aqui, como todos eles entram nessa preparação, aí a gente tenta fazer uma curva que, embora tenha caído no início, né, quando chegou no sexto ano, aí a gente faz uma curvinha para daqui a pouco ele estar subindo de novo. Né? Aí alguns sobem mesmo. Né? Eu estou terminando agora com o terceiro ano, que tem um grupo de alunos desse terceiro ano do ensino médio que já está, que realmente não teve essa queda. Eles tiveram quase que uma continuidade aqui. Né? Mas são meninos que não querem saber de namoro, querem saber só de estudo e atividade física, estudo, atividade física e tudo. Aí estão desenvolvendo tranquilamente. Mas a gente não pode exigir isso. Né? Ainda mais na sociedade que nós estamos vivendo, a gente sabe que a gente não tem muito a interferir nisso. Né? Nós tentamos, mas não conseguimos tanto. Né? Aí, quando chega lá pelos 15 anos, isso já estabiliza. Ou seja, a sexualidade já se desenvolveu, já começou a namorar, perdeu aquela curiosidade toda, aí começa de novo um crescimento que coincide com o ensino médio. Né? Então, começa um crescimento leve, e quando chega no final do ensino médio, aí depende. Aqueles que a maioria estabiliza o desenvolvimento da inteligência, mas aqueles que vão para áreas de intelectualidade, aí começa um crescimento, né? Aí recomeça um crescimento. Né? Então, esse é o gráfico mais comum de todo o desenvolvimento da intelectualidade, né? Que é uma parte neuropsicológica, que é a finalidade de todas as funções neuropsicológicas. Né? É exatamente permitir que isso aconteça de uma maneira maravilhosa. Né? É isso. Aqui está o gráfico, né, que nós estamos vendo, e ele é mais ou menos um gráfico assim, é como se fosse uma função cúbica de desenvolvimento, porque não é perfeito, né? Mas é como se fosse essa função cúbica de desenvolvimento. Isso aqui é o estudo feito pelas estatísticos, né? É esse. E aí a gente tem aqui é o isocórtex todo, né? Todo o desenvolvimento dele, todo ele aqui, que é o que permite tudo isso aqui, né? E nas suas representações, né? Que a gente está vendo, que é a linguagem, percepção, emoção, cognição, etc. Né? Está aí o neocórtex. E aí está a imagem mais é essa que eu deveria mostrar para vocês para ficar mais perfeito. Mas tudo isso, então, reflete numa coisa que nós temos que saber, que é o quê? Se nós, é a relação do sensório motor com as redes neurais cognitivas, que é o que vai dar as funções, o funcionamento perfeito das funções neuropsicológicas. Né? Então, essa relação, esse quadrinho mostra exatamente o resultado de uma educação equivocada. Repare só. Se até os 3 anos de idade a criança tem um ótimo desenvolvimento sensório-motor, e aqui a gente pode esticar para 6 anos, tá? Eu botei tema, mas podemos esticar até 6 anos. Se do 1,5 até os 6 anos nós temos um excelente desenvolvimento sensório-motor, como eu falei, né? Nada de intelectualidade, o que vai acontecer? Essa criança vai estar com uma estrutura tão perfeita, tão bem feita, que quando chegar dos 12 aos 15 anos, que é exatamente o momento que tem o emburrecimento do adolescente, ele vai estar no pico de evolução cognitiva. Então, o emburrecimento pode nem ocorrer. Por quê? Porque ela teve um ótimo desenvolvimento sensório-motor. Então, essa pico de evolução cognitiva pode compensar o início da puberdade. É por isso que é muito importante tirar a intelectualidade de 1 ano e meio até os 6 anos. Super importante. Tá?
que é o que eu vou dizer amanhã, como fazer isso, então, para essas pessoas, né? Essa dúvida que está. E agora, se o desenvolvimento sensório-motor foi baixo, foi médio ou baixo, lógico que o pico de evolução vai ocorrer muito depois. Aqui, esse médio lá para 15, 17 anos, o outro nem nos 15, 17, só para 18, 19, 21 anos. Então, o que vai acontecer? Vai ter o emburrecimento dos 12 aos 15. Então, o que a gente tem que correr para não emburrecer dos 12 aos 15. Agora, deixa eu falar logo para vocês o que a gente tem que fazer para aqueles que já estão se alfabetizando antes dos 6 anos de idade. Como fazer para recuperar isso? É para parar a alfabetização? Não, não tem que parar a alfabetização, porque já que começou, mantém, mas mantém de uma maneira super light, super leve, sem nada de forçação de barra. Se a criança cansar, para e vamos apenas brincar, brincar, brincar. Usa as letras para brincar, usa os números para brincar, etc. E com muito cuidado. Por quê? Porque o que a gente tem que trabalhar 90% do tempo com ela vai ter que ser atividade física, coordenação motora, tá? Ludicidade, brincadeira, etc. A gente pode e deve, né, ficar contando história, tudo isso a gente tem que fazer o tempo todo. A contação de história é algo espetacular, fantástico, mas de jeito nenhum a gente forçar a barra para alfabetização, para nem letra, nem número, tá? Porque senão a gente vai ter problema com a evolução cognitiva, não tem nem dúvida. Isso é um problema seríssimo. E nós temos que fugir disso o mais rápido possível. E o pior é que a gente está vendo isso na maioria das escolas. Direto, né? E os pais exigindo. Então, o que a gente precisa? Treinamento parental. Nós temos que fazer o treinamento parental para que os pais entendam isso e não façam, não exijam essa destruição do filho. E volta e meia, quando eu faço os treinamentos parentais, pessoas que têm filhos mais velhos se lembram, poxa, por isso então que meu filho, quando chegou aos 12 anos, ele desistiu de estudar, não passou mais, repetiu o 7º ano 300 vezes, não conseguiu passar para o 8º nunca. Tá? Foi por causa disso, não tem nem dúvida. Então, esse é que é o grande problema que a gente tem que mostrar aos pais para não fazerem essa besteira, né? 12 anos, exatamente 7º ano. É quando acontece essa loucura. E o pior é como eu falei para vocês, né? A mãe não faz a menor ideia da besteira que fez. Nelen, atendo um paciente de 4 anos de classe alta que faz inglês, robótica, está em uma oficina extracurricular de matemática. Meu Deus do céu! Sabe o que vai acontecer, Nelen? Nelen, né? Sabe o que vai acontecer? Quando essa mãe estiver com ele no ensino fundamental, anos finais, com 12 anos, ela vai dizer que o colégio não presta, o colégio lá, porque ele vai ter uma queda violenta de intelectualidade. Ele vai talvez desistir de estudar, porque, além de tudo, ele vai estar com estresse e pode desenvolver problemas psiquiátricos. É importante vocês estarem atentos para esse... Bom, você já está atendendo ele, né? E você... então me diga o seguinte, esse atendimento que você está fazendo, o que ele já apresenta? Porque ele vai ter problemas seríssimos aos 12 anos de idade. Você já está conseguindo detectar alguma coisa com ele, tipo ansiedade, angústia, coisas assim? Porque que vai aparecer. Com certeza vai aparecer. Imagina, inglês, robótica, oficina extracurricular, matemática. Nossa Senhora. Trocas de fala, né? Pois é o estresse, é óbvio. Está sobrecarregando o cérebro dele. Então, já está tendo resultado. Então, ele já está tendo resultados e isso vai ser muito pior na adolescência. Agora já está aparecendo. Então, já vai começar a dar problema. Imagina, uma criança com 4 anos, uma mãe fazer um troço desse, meu Deus do céu.
Isso nos Estados Unidos é comum, por isso que lá tem um monte de adolescente internado em clínicas psiquiátricas, porque chega a um ponto que se desenvolve uma esquizofrenia. E desenvolve mesmo, quando descobre uma esquizofrenia paranoica e coisas assim. Não. Regério me perguntou se tem o conhecimento, né, de algum estudo sobre prejuízo nas redes neurais cognitivas causado por crianças que passam pelo Covid. Não, não tem nenhum estudo ainda, não vi. Eu não vi nenhum estudo ainda, tá? Mas, como toda virose, que a Covid é uma virose complexa, né? Ela pode realmente prejudicar alguma rede neural, como desenvolve, como prejudica as redes neurais do processador gustativo e processador olfativo, né? Então, se ele mexe com o processador olfativo e gustativo, pode estar interferindo nos outros processadores também. E isso significa que pode realmente prejudicar o cérebro. O que a gente tem que fazer? Estimulação continuada. Então, toda criança que teve COVID entra num processo mais intenso de estimulação continuada. Para quê? Para que todos esses processadores que, porventura, tenham sido alcançados pelo vírus, né, sejam estimulados de maneira a recuperar aquilo que pode ter sido perdido. Então, enquanto não sai nenhum estudo sobre isso, vamos fazer a estimulação continuada. Isso é muito importante. Agora, sem estressar, né? Tudo que a gente fizer com a criança tem que tomar cuidado com o estresse, que é o que aconteceu com esse garoto de 4 anos, vai estar com estresse, né? Aí Nelly falando do garoto ainda, que vive na famosa bolha, não brinca funcionalmente, tem acesso a todos os brinquedos possíveis. Ou seja, quem será como é que será que essa mãe tirou isso da cabeça para fazer isso com essa criança, meu Deus? Ela está destruindo o filho. Ou ela está querendo construir um superdotado, né? Para ser mãe de superdotado, ou está inadvertidamente destruindo o próprio filho. Ou alguém falou que o filho é superdotado para ela aproveitar bastante. Isso é um problema para vocês, viu? Porque, e no caso, para você, né, Nelly? Quer dizer, eles deram a sorte de estar com você, porque agora você pode orientar nisso, mostrar essa besteira que está sendo feita, com cuidado, né? Com sutileza e tal, passar essas informações para evitar que esse garoto seja destruído totalmente. Porque por acaso, a mãe já está vendo resultados, né? Com essa troca de fala, que é estresse, está na cara. Isso é estresse, não tem nem dúvida. A criança não está estruturada ainda para a intelectualidade. Então, o que aconteceu? Ele está aprendendo um monte de coisa sem alicerce. Por isso que é a troca de fala. É óbvio, não tem alicerce. Então, tudo que ele está aprendendo vai cair um dia, vai desabar que nem um edifício sem alicerce. É isso que ela tem que saber. Tá? Ah, filho único, né? Exato, mas é bom dar essa orientação para ela, porque senão ela vai destruir o filho único dela, vai perder o único filho que ela tem. Vai perder, porque ele vai ser um garoto completamente apático em relação ao mundo e vai desistir de se desenvolver. Ela não tem, ela tem. Por isso é que o treinamento parental é uma das coisas que vocês vão ter que estar muito bem preparados para fazer o treinamento parental. Porque o que essas pessoas mais precisam de treinamento para ter conhecimento das besteiras que estão fazendo. Porque uma besteira dessa, ela está fazendo sem noção, né? Ela não tem noção do perigo que está ocorrendo. Ela não faz a menor ideia do mal que ela vai carregar. É como você falou, não tem como. É um problema. Agora, dá pena, né, a gente ver uma criança dessa sendo destruída por uma falta de formação da mãe. É por isso, gente, que a gente está insistindo nas secretarias. Aí, quando eu falo com a Secretaria de Educação, diz que eu estou querendo vender o IUP, né? Vender o meu projeto, vender coisa. Mas a minha intenção, lógico que esse projeto é oneroso, lógico que custa, é óbvio que sim. E a gente não pode trabalhar de graça, senão a gente nem come, né? Não tem dinheiro para comer. Então, mas o que a gente está propondo para as secretarias é fazer um treinamento continuado de todo mundo, que é o que eu tenho feito, já fiz. Aí no Rio Grande do Sul a gente ia começar
esse ano, no meio do ano, esse treinamento continuado, dessa forma, que a gente deve começar a fazer em janeiro e fevereiro aí também. A Elisângela Risato já está entrando em contato com a secretaria. Que a ideia é o quê? A formação dos profissionais de educação. Pronto. Aí a gente faz essa formação que vocês estão tendo, para que todos os profissionais de educação tenham a noção básica, não tão profunda como para vocês, né? Mas básica de tudo isso, e possam, nas escolas, eles desenvolverem coisas sem prejudicar a criança e desenvolvendo a criança. Pronto. Essa é uma formação continuada. A gente vai faz, por exemplo, em uma semana você faz 3 dias no colégio. Um dia todo profissional de educação, um dia com todos os terapeutas ligados à educação, um dia com todas as famílias e um dia com os adolescentes de ensino médio. Porque a gente, trabalhando os adolescentes de ensino médio, nós estamos trabalhando as famílias de amanhã. Então, por isso que eu faço questão dos 4 públicos: profissionais de educação, profissionais terapeutas, famílias e adolescentes. Aí, 3 meses depois, a gente volta e a gente faz uma segunda rodada, evoluindo daquilo que a gente falou na primeira e já trocando ideias sobre o resultado daquilo que a gente passou de dever de casa para todos eles. Ou seja, o que eles têm que fazer em casa, o que o terapeuta tem que fazer na clínica, o que o profissional de educação tem que fazer na escola e o que o adolescente tem que descobrir em relação a ele mesmo, né? Aí a gente vai, 3 meses depois, volta de novo, faz uma nova rodada. Com isso, a gente está alcançando todos os 3 públicos e essas coisas param de acontecer. Assim espero, né? Param de acontecer. Que é o que eu estou fazendo no Pará agora, né? No estado do Pará, e que tive que interromper por causa da Covid, e que vamos fazer também hoje, até na live eu falei com o pessoal de lá do Pará sobre isso. E vamos fazer na Bahia, já era para ter começado na Bahia também, e no Rio de Janeiro. Então, é muito importante isso, né? Para evitar isso. É o que vocês precisam fazer, né? Isso quem está fazendo sou eu, mas é o trabalho do neuropsicopedagogo. É para vocês fazerem esse trabalho também. É exatamente isso. Então, está aí, ou seja, essa formação tá prejudicando totalmente essa criança. Então, o estresse desse menino está na cara, né? Agora, se ela vai se convencer que não pode causar esse estresse, né? Que tem que deixar ele brincando o máximo possível, muita ludicidade com os garotos da mesma idade, aí recupera. Como ele tem 4 anos, tá? Se ela parar agora e começar a maneirar, a reduzir as coisas, pode recuperar essa criança. Tá? Mas já está tendo consequências, né? Complicado isso. Vamos ver. Se puder, Nelen, mandar para mim alguns relatos do que está acontecendo, para a gente poder analisar, ajudar a raciocinar em relação a ele em cada momento, tá? Aí você manda para mim para eu poder tentar analisar e poder ajudar em alguma coisa, para ver como é que a gente pode recuperar essa criança aí, né? Bom, aí nós temos a parte das memórias, né, que a gente já estudou inicialmente, como o sensório motor aqui, esse córtex aqui é o córtex sensório motor. É exatamente o córtex que mais precisa, é o alicerce. Esse córtex é o alicerce de toda a nossa intelectualidade, tá? É o alicerce. Se a gente não tiver com esse alicerce bem desenvolvido, e para desenvolver ele sob demanda, precisa que a gente deixe, né? Que a gente deixe desenvolver. E precisa, então, como o cérebro trabalha economicamente, a gente tem que aquilo que eu falei, nada de mexer com a intelectualidade para que ele possa ser desenvolvido. Aí pronto, ele bem desenvolvido, aí ele se relaciona com todo o sistema límbico, que é isso tudo aqui, né? Com todo o sistema límbico, tá? Para poder fazer um tremendo trabalho intelectual. Mas se ele estiver bem desenvolvido, tá? Então, isso a grande... Está aqui o alicerce. Normalmente o alicerce é embaixo do edifício, né? Esse é o único alicerce que está em cima do edifício. Então ele tem que segurar o edifício todo aqui para poder desenvolver corretamente, né? Mas é exatamente isso que acontece, né? Está aí ele.
Agora, a gente então aprendeu, a gente deu um passeio, né, por todas as funções neuropsicológicas, para como elas podem se desenvolver para ter a aprendizagem correta. E agora a aprendizagem tem, essas funções neuropsicológicas têm algumas outras interferências, que é a interferência psicológica dela, né? Porque a gente sabe que quando o ser dominante, né, que nós consideramos como ser humano, né, vai adquirindo conhecimento, tá? Uma das coisas que mais acontece é que ele passa a ser um ser destruidor. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando, toda essa preocupação com o desenvolvimento das funções neuropsicológicas, a gente, se não tomar cuidado, a gente faz o cara aprender, o cara desenvolver inteligência, o cara desenvolver memória, desenvolver tudo isso, ganhar conhecimento e tudo, e acabar, como consequência, sendo um elemento destruidor. Tá? É apenas para a gente fechar nossa matéria com uma filosofar sobre o assunto que nós estamos discutindo, né? Aí o que a gente vê? Nós vemos que no início, tá, o ser humano só imitava as pessoas. Lógico, né? No início a gente só imita. E os nossos neurônios espelho estão aí para isso, para essa imitação, né? Mas uma força nos impulsiona a curiosidade do que nós não temos como imitar. Então, a imitação é comum, nasce com a gente, a capacidade imitativa. Os neurônios espelho estão aí para facilitar a imitação nossa. Nós aprendemos imitando o tempo todo, né? A educação inclusiva se utiliza da imitação, mas dentro de nós tem uma força, tá, que impulsiona o buscar coisas diferentes daquilo que já existe. Essa força, ela é entendida por Freud como sendo a libido. Tá? Essa força é entendida por Nietzsche como sendo o poder, mas ela existe. Essa força é entendida por Melanie Klein como sendo a agressividade, só que eu não coloquei aí a figura. Tá? Então, é mais uma pensadora, né? Fantástica, adoro os pensamentos de Melanie Klein, e ela se junta a esses dois gênios aí, que é Freud e Nietzsche, com o entendimento da força que impulsiona o ser humano à busca do conhecimento. Tá? Agora, a busca do conhecimento que não pode ser imitado, conhecimento novo, né? Então, são essas coisas. E isso existe mesmo, isso existe, a gente analisa na psicanálise, a gente analisa em todas as análises disso, e que está no aparelho psíquico, né? Essa força, ela está naquela área que nós chamamos de id do aparelho psíquico. Tem o ego, o id e o superego, né? Essa força é o id, que impulsiona a pessoa. Então, o que essa força faz? Ela dispara os neurotransmissores. Ela está no id, ela dispara os neurotransmissores para que a gente funcione buscando, tendo pique, tendo vontade, tendo disposição. Né? É ela quem nos dá toda a disposição para nós buscarmos o novo. Então, essa força vai provocar a geração de todos os neurotransmissores que nós precisamos para funcionarmos corretamente de maneira produtiva. Aí a dopamina, a serotonina, todos eles, né? E aí lembrem, né, que foi aquela pergunta, eu acho que foi de Kelly, não sei de quem foi agora, não me lembro, sobre os neurotransmissores gerados pelo cérebro entérico, né? E a gente já sabe que a serotonina é praticamente toda gerada pelo cérebro entérico, e a dopamina, metade dela é gerada pelo cérebro entérico. E quase todos os outros, mais de 30 neurotransmissores, também são gerados pelo cérebro entérico, tá? Quase todos eles pelo cérebro entérico. É ele que gera. Então, para que a gente tenha essa força, essa busca do conhecimento, a gente precisa de alimentação e atividade física. É exatamente por isso. Então, Freud, Nietzsche, Melanie Klein, todos esses gênios do entendimento humano, eles chegaram a essa conclusão que existe essa força. E que essa força gera
provoca no cérebro entérico a geração disso. Mas para que o cérebro entérico gere isso, ele precisa da alimentação correta e das atividades físicas. Senão ele não vai conseguir nada. Não vai conseguir fazer mais nada. Tá? Então, isso é muito importante nós sabermos. Né? E várias coisas interferem na nossa aprendizagem também. Né? A sensação, por exemplo. Tá? Por isso que a atividade de estimulação continuada é fantástico, para nós ativarmos todos os nossos elementos sensores. Né? A percepção, tá? Todos os sinais elétricos que nós já vimos, que são enviados para processamento. Nós precisamos ativar a percepção, os sinais elétricos estarem ativando os processadores. Né? Os elementos sensores, todos eles têm características e têm limitações, como nós vimos, a vista, a audição, olfato, paladar. Então, nós vimos aquelas coisas que nós temos que tomar bastante cuidado, né? Na vista, a síndrome de Irlen, né? No som, o transtorno do PAC, aí, no som também, a hipersensibilidade auditiva. Também na vista, também a hipersensibilidade visual, muito rara, mas que existe também, né? A dislexia na vista. Né? Então, tudo isso nós temos que estar atento a essas dificuldades e limitações dos elementos sensores que nós já vimos. A formação de imagens, tá? A formação de imagens que vai construir todas as nossas memórias. Então, nós temos que estar atentos sempre a essa formação das imagens para a construção da memória. Aí nós temos que lembrar que cada criança, se ela nunca viu um objeto, na hora que ela vê pela primeira vez, se esse objeto tiver algum pedaço dele que ela nunca tenha visto na vida, ela pode só lembrar das partes do objeto que ela já tem na memória. Então, ela pode desenhar um objeto faltando uma parte. Só depois dela ver o objeto pela segunda vez, terceira vez, é que aquela parte que não está na memória dela, que ela passa a lembrar e passa a desenhar. Então, isso significa o quê? A gente só consegue ver as coisas cujas partes já estejam gravadas na nossa memória. A gente só consegue visualizar, bem visualizado mesmo, coisas que foram ressignificadas pela nossa memória. Uma coisa nova, possivelmente, a gente vai desenhar errado. Tem que olhar de novo, mais uma vez, até que aquilo se torne um conhecimento novo para nós. Tá? Isso é com todos nós. E a parte de simbolização e conceituação é quando a gente conseguiu construir a memória, tá? E a partir dessas memórias, a gente então vai passar a trabalhar as memórias para produzir alguma coisa para nosso dia a dia, né? Nossa inteligência e tudo mais. Essas são as fases da aprendizagem. Né? Agora, é muito importante para a gente terminar, vocês estarem conscientes de que toda criança pode aprender sempre, tá? Porque toda criança tem potencialidade intelectual e basta ter estímulo para que ela, como adolescente, desenvolva capacidade, habilidade intelectual e criativa. Todas as crianças aprendem, todas. Apenas umas podem aprender mais demoradamente do que outras, mas não tem ninguém que seja incapaz de aprender, por maior que seja a deficiência. Nós só precisamos ter paciência, né? Não estressar a criança também, respeitar o seu cansaço e ir desenvolvendo dentro da possibilidade, no estilo Piaget. Tá? O desenvolvimento tem que ser estilo Piaget, ou seja, respeitando o desenvolvimento biológico da criança. Tá? Todas se desenvolvem. Não tem nenhuma criança que não se desenvolva. Nenhuma. Isso pode ter certeza absoluta. Tá? E a aprendizagem se dá dessa modo. Toda criança tem potencial sensitivo, capacidade sensitiva e pode desenvolver habilidade sensitiva. Toda criança tem potencial cognitivo, que pode desenvolver a capacidade e desenvolver a habilidade, assim como elaborativo e criativo. Então, a sensitividade da criança, bem desenvolvida, permite a cognitividade, ou seja, o cognitivo da criança, e isso vai fazer com que ela seja uma pessoa elaborativa e criativa. Toda a criança consegue isso. Não tem nenhuma criança que esteja fora disso, absolutamente. Tá? Então, como nós vimos,
A sensação. Como é que a gente vai ativar os elementos sensores? Estimulação continuada. A gente já viu o tempo todo. Só vou botar no slide para vocês lembrarem, né? Como é que a gente estimula continuadamente? Macromotricidade, micromotricidade, oromotricidade, gravomotricidade, sociomotricidade. O psicomotricista, que aí já é outra especialidade, tá? É um cara que entende, que trata de tudo isso. Tá? Ele aprende tudo isso. Lógico, não é você, como neuropsicopedagogo, não vai entrar na seara do psicomotricista, mas você tem que saber que o psicomotricista é o melhor cara para fazer todas essas motricidades, tá? E lógico que o fonoaudiólogo faz a oromotricidade também, né? Não há dúvida. Então, estimulação continuada é uma coisa natural, tranquila, é o que a gente mais precisa, tá? E o que é a macromotricidade? Postura. O que é a micromotricidade? Desenvolvimento de habilidades manuais. O que é a oromotricidade? Fala. Grafomotricidade escrita. Sociomotricidade, neurônios espelho, imitação. Tá? Sim, qualquer profissional, Kelly, pode fazer formação em psicomotricidade, sim. Eu acho fantástica. Agora, vai ser esse final de semana? Não, no outro final de semana, eu acho. Não, daqui a 2 finais de semana, sem ser esse, mais 2. Eu vou estar dando aula para formação de psicomotricista, que é espetacular. Nossa, é uma especialidade muito bacana. Muito bacana. Esse final de semana é com especialistas em autismo, né? É uma especialização em transtorno de espectro autista. No outro, eu não me lembro o que é. É alfabetização. E no outro é psicomotricista. Então, aí está as estimulações da sensação, né? Tudo isso é espetacular. Agora, olha só, uma coisa importante, né? Você não sabe onde tem na sua região? Psicomotricidade. Agora, hoje você tem online, tem psicomotricidade online. A psicomotricidade, por exemplo, tem a Unigrade. Unigrade é a FASU Unigrade. Ela tem não, ela está fazendo transtorno de espectro autista, não é psicomotricidade. Quem está fazendo psicomotricidade é a Realiza Pós-Graduação. Agora, o ideal é você ter um local que, se tiver próximo de você, é melhor para poder ter a parte presencial, que no ano que vem vai ter, né? Com certeza vai ter parte presencial. Aí é interessante, né? Mas se você tiver dificuldade e quiser fazer, manda no meu privado, que eu vou procurar ver essas que eu sou, dessas que eu sou professor, né? Dessas que eu dou aula. Porque essas que eu conheço são algumas faculdades que eu dou aula, né? E que tem essa psicomotricidade. Eu vejo qual é que tem online, se for de outro estado, né? Porque aí do Rio Grande do Sul é a Dom Bosco, mas essa é que vocês estão fazendo, né? No Rio de Janeiro é outra. Na Bahia tem tem duas faculdades, Realiza e a Unigrade. Cada local é uma, né? Aí manda para mim que eu lhe digo. Então é isso, gente. Foi o que nós vimos. Ou seja, o que nós vimos foi exatamente um passeio por tudo que a gente deve estar atento em relação às funções neuropsicológicas, tá? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu peço para vocês colocarem o nome, como eu já pedi desde o início, né, o nome aí no chat. Eu vou mandar para vocês amanhã esses slides, o vídeo da gravação da aula de hoje, e vou mandar um link para vocês preencherem um questionário pelo Google Formulário, né, formulário de Google, para que eu possa, então, apresentar como uma avaliação para todo o grupo, tá? Para todos vocês. Então, a pergunta é só pelas opiniões de vocês, tá? Não tem a questão de nota, não. Tá? Aí é só para a opinião de vocês para poder apresentar o relatório final. Ok? Aí, segunda-feira, a gente tem a primeira aula de ciências neurológicas e neurofarmacologia, tá? Que vai ser uma continuidade da parte de neurociência, lógico, né? E vai entrar pela parte que é uma parte que a gente tem que ter distância.
que é a parte da medicação das pessoas. Mas nós temos que conhecer. Então, a gente vai conhecer o processo neurofarmacológico, tá? Para vocês terem uma noção exata do que os caras fazem, por que receitam tanta droga assim, né? Ok? Aí, então, a gente terminou 15 minutos antes da hora prevista, mas é bom para relaxar, né? Para relaxar um pouco, tá? E aí coloquem aí os nomes, e amanhã, então, eu mando tudo para vocês. O slide, a gravação dessas duas aulas de hoje e o conteúdo. O coisa respondam logo que possível, tá? Que é rapidinho, tá? Aí enviem, clique em enviar, que ele chega automaticamente para mim aqui, tá? Esse Google Forms. Ok? Então, forte abraço para... Deixa eu tirar aqui. Então, forte abraço para todos vocês e até segunda-feira. Segunda-feira a gente se reencontra aí, ok? Até mais, então. Um bom final de semana para todos aí.